Muito que péssimo, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos e o vídeo desta segunda-feira será dividido em duas partes. Na primeira, falaremos sobre alguns delírios em declarações tanto de Andrés Rueda, presidente do Santos, quanto de Claudio Miro. A gente vai precisar debater duas declarações muito fora da casinha de ambos. E depois farei uma proposta aqui para o jogo Santos e Blooming, né? Para quem já esqueceu, o Santos ainda tem um jogo na Sul-Americana, mesmo já eliminado, e encara o Blooming para, enfim, fechar sua participação na competição. O jogo é quinta-feira, às 7 da noite, e com torcida na Vila Belmiro. Caso você não saiba, falaremos sobre isso. Mas a primeira parte é sobre as declarações, então começaremos agora. Eu vou colocar aqui o vídeo da entrevista rapidinha que o Andrés Rueda deu ao De Olho no Peixe. Foi o Felipe Camargo que entrevistou, se eu não me engano, no último sábado. E ele fala, né, o Rueda fala sobre como não acredita em rebaixamento. Então vamos começar com essa parte, depois eu volto e comento. Pelo menos talvez ouvir de você. Você tem medo de rebaixamento? Você se preocupa com rebaixamento? É possível garantir ao torcedor que isso não vai acontecer? A meta da gestão, a meta da diretoria de futebol, a meta do presidente do comitê de gestão, isso nem passa. A gente quer brigar para ir para a Libertadores, tá? A gente tem que olhar sempre para frente. São 9 jogos sem vencer. Quem olha faz parte do futebol. Estou tão bravo como a torcida, como todo torcedor santista. É inadmissível isso, é vergonhoso. Tá? Agora não adianta ficar chorando. A obrigação da gestão é tentar reverter isso. E é o que estão fazendo. Não é a primeira vez que o Rueda dá uma declaração deste gênero, né? Antes do Brasileiro, no comecinho do Brasileiro, enfim, houve uma coletiva lá no CTR Pelé, eu estava presente, muita gente foi, e ele já tinha falado que o objetivo do Santos no Brasileiro, mesmo eliminado na primeira fase do Paulista pelo terceiro ano seguido, era brigar por Libertadores. Eu cheguei a questionar, tá na Santos TV, é uma declaração pública, e eu cheguei a questionar se ele se arrependia de falar coisas assim, e também sobre como 2023 vai ser melhor, 2022 vai ser melhor, enfim, toda a declaração antes de temporada que ele deu de que o ano seguinte o Santos estaria melhor estruturado e com times mais fortes. Coisas que, como vocês já sabem, não aconteceram. Ele falou que não se arrependia. Ele me parece ser adepto do pensamento positivo. Mas me parece muito mais em querer enganar o torcedor, iludir o torcedor ou não encarar a realidade do que um pensamento positivo. Não acho que caiba mais pensamento positivo. Nada vai acontecer por milagre. Precisa de trabalho. E o trabalho hoje no Santos até existe. O problema é que ele é muito ruim, né? Os dirigentes vão ao mercado e contratam jogadores fracos. Os scouts dão sugestões e são ignorados ou são contratados os piorzinhos da lista. Os jogadores são treinados de maneira fraca, atuam mal, são ruins. O trabalho existe, ninguém está negando o trabalho do Santos. O problema é que é um trabalho de nível baixíssimo, de uma qualidade muito duvidosa. Então me parece um delírio ou uma insistência na ilusão você falar de novo que o Santos vai brigar pela Libertadores. E veja bem, queira Deus, ou qualquer outra entidade religiosa que você acredite, respeito todas as religiões, que o Santos daqui 26 rodadas, que faltam, sei lá, esteja classificado para a Libertadores. Ia ser maravilhoso. Que as coisas comecem a virar, né? Fazer o famoso giro de 180 graus. Que, por favor, aconteça logo. Mas não dá para ficar falando que hoje esse é o objetivo. O objetivo precisa ser sair lá de baixo e começar a jogar bola. São 10 jogos sem vitória. 10, não são 3, 4, 2 semanas. 10 jogos sem saber o que é vencer. 5 empates, 5 derrotas. Pois bem, e aí o Claudio Miro, que sabe Deus por que foi o treinador do Santos contra o Flamengo, treinador, e sabe Deus, a gente sabe muito bem, né, seu Falcão? Foi para a coletiva, a qual, claro, o Falcão não passou nem perto. E aí, se eu não me engano, o Bruno Gilfrida, do GE, fez uma questão sobre rebaixamento. E o Claudio Miro falou o seguinte. Primeiro que a gente fez a 12ª rodada, né? Então temos 26 partidas, é isso, pela frente. E eu acho que é muito cedo e precipitado se falar da forma que tu fez a pergunta em rebaixamento. Isso, de maneira alguma, não se cogita e não se fala aqui dentro do clube. Eu sei que o Claudio Miro tá ali meio, não sei se de paraquedas, afinal de contas ele faz parte da comissão fixa, mas não é o papel dele. Vejo até que ele
não fala tão bem, mas não no sentido de não saber falar, no sentido de câmeras, microfone, não é muito a dele. Ele não tem aquele treino para estar ali. Mas também, como o representante do Santos na coletiva após mais uma derrota, eu acho muito estranha a postura do Santos, e ele, de novo, é o representante do clube, então ele mostrou o que o Santos pensa, pelo menos o que o Santos deseja que vá a público. Falar que não, muito cedo, o Santos não briga contra o rebaixamento, isso não passa na cabeça de ninguém dentro do clube. Tem que passar, cara. Se você não encara a realidade, você toma um susto quando ela bate de frente com você. Se o Santos está achando que a briga é lá em cima, vai ignorar o mau futebol, a tabela, a força dos adversários, a falta, né, de força do próprio clube. Tem que encarar a realidade. E a postura do Claudio Miro na coletiva, para mim, deixa muito claro, somada à entrevista do Rueda no sábado, que ninguém, tem gente dentro do Santos, mas vamos generalizar um pouquinho aqui, pelo menos ninguém com poder, tá pronto ou afim de encarar a realidade, que é o Santos é muito ruim e tá brigando lá embaixo. O Santos hoje é o 13º, o 12º que é o Cruzeiro já tem 4 pontos, né, à frente. Ou seja, a briga do Santos hoje, mesmo que vença o Cuiabá, é com os caras de baixo, com os 7 que estão abaixo. O Santos está mais próximo da zona de rebaixamento do que está do bloco de cima. E parece que ninguém dentro do Santos em cargo de poder, seja poder de comando, seja poder entrar em campo e resolver essa bagaça, tá entendendo isso. Ou, e aí é pior, liga para isso. E aí é o que eu falo. Sabe por que eu reclamo, por exemplo, quando contratam, vai ter que ser esse exemplo óbvio, Mendonça e Messias de um time rebaixado? Porque jogador de time rebaixado, quando continua na Série A ganhando bem, olha e fala, ué, eu não joguei nada no passado, fui rebaixado, ainda tô na Série A ganhando um monte, vou me esforçar para quê? Eu vou contar uma pequena história. Um jogador do Palmeiras de 2002, Palmeiras que caiu em 2002, brigou com um dos grandes ídolos da história do Palmeiras, dentro do vestiário, não sei se foi na última rodada, perto ali da zona de rebaixamento, da data em que eles de fato caíram. Ali na briga, o Palmeiras estava brigando, e um ídolo do Palmeiras brigou com um jogador do elenco falando, e aí? Vamos jogar? E a resposta deste cara foi, ano que vem eu não tô aqui, eu não me importo. E foi para um grande clube. Tem caras, não todos, não vou generalizar, tem caras que não ligam. Tem caras que não ligam. Tem caras que não ligam, eles estão aí, ó. Vai cair, não vai, pra eles o que importa é o dinheiro no bolso, não vão se esforçar. Vamos ficar no exemplo do Mendonça porque é um exemplo muito claro de alguém que caiu ano passado e esse ano tá na Série A. Não tô falando que a culpa é dele, não tá jogando nada, mas fez gol ontem, por exemplo. Ele podia não ter corrido no lance do gol, correu, fez o gol. O cara tem 3 anos de contrato. Mesmo que ele fique no Santos, em caso e bate na madeira, caia, não vai alterar o contrato, ninguém vai chegar então, Mendonça, diminui o salário aí. Não vai acontecer. O máximo o que pode acontecer pro Mendonça em termos salariais é, vou rescindir aqui que eu vou jogar em um outro clube lá, vou ser vendido, sei lá. Tem um monte de cara que não liga, porque sabe que no ano que vem, caso o desastre aconteça por culpa deles, vai sair. Vai estar em outro lugar. Quando você contrata jogadores acostumados a não ganhar nada, eles estão acostumados a perder. E quando está acostumado a perder, a derrota não dá mais. Você só perde. Não o torcedor, o jogador. Só perde. Mas aí, né, falta capacidade nessa diretoria. Aliás, eu separei uma matéria aqui do UOL sobre a contratação do Paulo Turra. A matéria é de sábado e se chama DNA Ofensivo. Turra não vende ilusão e admite priorizar a defesa no Santos. O título é positivo em relação ao Turra. E legal, bacana. Agora tem um parágrafo sobre a direção que me preocupou, de novo. O presidente Andrés Rueda e os demais dirigentes, preocupados com a fase do Santos, gostaram da proposta do Turra. O entendimento é que ele pode fazer o Santos melhorar em relação ao Odair Hellmann para se afastar da zona de rebaixamento e brigar por vaga na Libertadores. Cara, queira Deus, de novo. Mas eles estão falando em Libertadores, eles estão acreditando em Libertadores. O primeiro passo é, sai, sabe aquilo que você pisa e abre os dedos no ditado? Sai de lá e depois começa a sonhar. Hoje o Santos está afundado, chafurdado. Esses caras não estão querendo enxergar. Ou pior,
ou pior, estão jogando pra torcida que tá tudo bem. Ninguém cai nessa. Vamos à segunda parte do vídeo, e a segunda parte é sobre o jogo de quinta-feira, mas vocês vão entender por quê. Primeiro, o Santos vai poder ter público, porque a punição do STJD é para competições nacionais, por mais que envolva o feminino, mas é competições da CBF. Então a Conmebol não conta, o Santos pode ter público contra o Blooming. Seria uma ótima se o Santos ainda brigasse por vaga, e não briga. E aí seria uma ótima se o Santos fizesse o quê? Bom, já que vai ter público e é um jogo que não vale absolutamente nada, vamos colocar ingresso muito baratinho. Se não dá pra ser de graça, não sei se dá, mas baratinho. Não. Pra quê? Pra quê? Vamos aos preços. Vou citar alguns exemplos de preço, não para sócio, claro. Os sócios têm descontos, mas para o torcedor comum que resolver ir. E assim, de novo, eu não vou botar a mão no bolso de ninguém. Cada um sabe do dinheiro que tem, com o que quer gastar, da saúde mental, se tá em dia, se não tá. Se você vai a esse jogo, o problema é todo seu. Seja feliz. Cadeira térrea, R$100. Cadeira social, Dom Pedro, que inclusive é que eu costumo ir, mas eu pago desconto de sócio. 120 se eu não fosse sócio. Eu não vou no jogo, tá? Cadeira coberta, 120. Cadeira coberta, Dom Pedro, R$140. Ó, geral, arquibancada, 60, né? Barato. Arquibancada mesmo, as R$3,80. Vocês estão doido? Bota 20. Bota 10. Não cobra. Quer faturar em cima de um torcedor com um time eliminado? Cara, é inacreditável. É inacreditável. Por fim, sobre esse jogo, eu também tenho uma sugestão. Eu tentei abordá-la na coletiva, mas o Claudio Miro, claro, fugiu, mas eu até entendo. Ele vai jogar, e jogou, de fato, a responsabilidade para a nova comissão técnica, para o Turra e os assistentes dele. Normal, Claudio Miro, mas é quem estava lá. Eu gostaria de falar com quem? Com o Falcão. Mas não tinha Falcão. Então, eu fiz esse questionamento na coletiva, tá? Tá na Santos TV, caso vocês queiram. Vamos lá. O Santos tem 44 jogadores inscritos na Sula. Os 3 que vieram do Água Santa não estão, mas tem outros tantos. De 44, tem vários que não atuaram, que estão no Sub-20, que estão mais afastados, que não conseguem vaga no banco, enfim, tem um monte de jogador. Aí, tem alguns lesionados também, o Zabala, por exemplo, não dá, o Alisson tá lesionado, enfim. Por que não aproveitar? Porque hoje, segunda-feira, os titulares, quem jogou ontem não treinou, tá? Saibam disso, quem jogou ontem não treinou. O treino foi só pra quem não entrou em campo. Por que não, em vez de treinar terça, quarta mais leve, jogar quinta, não treinar na sexta, treinar no sábado leve porque tem viagem e jogar no domingo? Por que o Santos não treina terça, quarta, quinta, sexta, sábado? E escala um time alternativo contra o Blooming na quinta-noite para, treinar os titulares, que são titulares, não posso fazer nada, são ruins, mas são titulares. Não perder 1 ou 2 dias de treino, com o famoso regenerativo. E também observar jogadores que não têm sido utilizados em campo mesmo e não só no treino. Eu faria isso. Claro que o Santos e qualquer outro clube daria 25 mil desculpas. Ai, não pode, porque não sei o quê. Eu faria isso e fica a sugestão. Por exemplo, eu tô durando os inscritos aqui no meu computador. Tirando o João Paulo, tem o goleiro reserva, o Breno, o Mazotti e o Diógenes. Pega um dos moleques, Mazotti, Diógenes e Breno. O Breno a gente sabe que não seria. Então, um entre Mazotti e Diógenes, bota em campo, vamos ver. Bota lá um jogo profissional, vendo o que dá. Zagueiros. Luiz Felipe, o Bauerman tá escrito, o Maicon também, então corta esses dois. Messias podia ser poupado, Zabala tá lesionado. Então sobram Luiz Felipe, o Jair também tá lesionado. O Joaquim deveria ser poupado. Meu Deus, calma, é confusa a zaga. Luiz Felipe, Alex e Balieiro. Bota Luiz Felipe e Alex pra jogar. O Luiz Felipe tem um tempo e mais um pouquinho contra o News no ano, o Alex não tem jogo no ano. Bota os dois, bota o Balieiro no banco. Laterais. Felipe Jonathan não dá. João Lucas, Natan. Pedrinho, Kevson, Cadu. Bota o Pedrinho de um lado, ou o Cadu. Bota o Kevson. Aliás, o Cadu é direita. Bota o Cadu tá lá. Ainda nem sei se o Cadu tá lá, deve estar. Bota o Kevson vai pro banco direto. Bota pra jogar. O Sub-20 sobrevive se tiver rodado no meio de semana sem ele. Bota pra jogar. Meio campo. Sandri, que tá voltando, podia jogar. Dá um jogo de Ruiz de meia pra ver o que acontece. O cara Barral ainda tá escrito, meu Deus. O Ivonei pode jogar de meia pra ver o que acontece. O Balão é de Carlos e Kevin Maltos. Os três estão bem. O Balão e o Maltos, até onde eu sei, estão. O de Carlos voltou a treinar, tá normal. Bota pra ver o que dá. Escolhe um. Sei lá, começa com o Ivonei de meia. Depois bota o Daniel Ruiz ou o contrário. Troca os volantes pelo Balão e pelo Maltos. Cara,
Bota pra jogar. Ninguém vai ver. Eu vou porque eu sou trouxa e trabalho com isso. Ninguém tá ligando. Pelo menos aprende alguma coisa. Faz a torcida se apaixonar por algum meia. Não sei. Isso também quer dizer que o Miguelito não tá inscrito? Complicado, hein? Não sei se tá também. Vai que esqueceram nessa listagem. Ah, não, ele tá na lista de atacantes. O Miguelito tá inscrito. Bota o Miguelito. Atacantes, então, os que não estão jogando. Quem tem? Pode botar o David. Não tá jogando de novo, sabe Deus por quê? Fernandinho, Patati, Miguelito. Pô, começa um jogo, sei lá, com Ângelo, David e Patati. Vem pro segundo tempo, tira o Ângelo, bota o Miguelito. Faz alguma coisa diferente. Dá valor a esse jogo. Eu inventei uma escalação, mas por favor, inclusive joguem escalações melhor pensadas do que a minha feita aqui no improviso, aí nos comentários. Inventa um valor para esse jogo. Não os R$120 de ingresso, que é um absurdo. Inventa valor para os jogadores que estão sempre afastados, que não vão nem ao banco, e vão nem o Patati, nem no banco estavam ontem. Dá uma chance para eles. Sei lá, de repente eles metem um 5 no Blooming e vão empolgados. Tenta e treina esse monte de cara que tem regenerativo e folga toda hora. Seria importante. Vamos fazer isso? Duvido, sei lá. Amanhã tem coletiva do Turra, se tudo der certo, estarei lá. Tchau.